né? Nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão da tecnologia do cacau, né? E seus subprodutos, né? Eu me chamo Vitor, sou acadêmico de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Pará, no campus de Santa Mira, né? E temos aqui como parceiro o John Bezerra também, né? Acadêmico aí que vai contribuir junto comigo com esse tema sobre o cacau, né? Bom, falando um pouco da importância da cacauicultura aqui para a região da Transamazônica, né? A gente sabe que atualmente é uma das principais culturas, né? Sendo o Pará, ou atualmente, o principal produtor nacional, e aqui vizinho a gente, o município de Medicilândia, sendo um dos, se não o maior produtor de cacau da região, né? Então, isso vai gerar também uma questão de uma renda, para as famílias aqui, né? Além de ter muita receita aqui na região, né? Essa fruta ela é boa para a agroindústria, por quê? Porque ela possibilita a produção de vários subprodutos, né? Como a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Mas já adiantando assim, a polpa, o próprio chocolate, geleias, licores, né? Dentre outros. Entretanto, alguns desses subprodutos eles são pouco explorados aqui na região, né? Principalmente assim por conta da infraestrutura, né? Das fazendas, dos sítios, né? Dos agricultores, eles não fazem o beneficiamento desses subprodutos, né? E essa é uma ótima oportunidade para aumentar a renda dessas famílias, porque já que é pouco explorado, né, não são todas as famílias que exploram, então a demanda ela é grande, né, da polpa, dos licores, até mesmo do chocolate, né. Falando um pouco do histórico, né, apesar do cacau ser nativo aqui da região amazônica, ele só começou a ser implantado aqui comercialmente na nossa região a partir de 1973, né? Depois da abertura da Transamazônica, através aí fomentado pelo programa chamado ProCacau, né? Eles tinham um objetivo muito grande aqui, que era implantar 150 mil hectares de cacau aqui, né? Mas aí por algumas questões eles de início implantaram várias, aí foram sendo algumas perdidas e tudo mais, né? E aí, no ano de 1986, já existiam 33.823 hectares aqui, né? Mas aí, por conta também de falta de manejo, queimadas acidentais, entre outros fatores aí, aproximadamente 23 foram consolidados, 23 mil, né? Esse aumento do cultivo do cacau aqui, ele deu uma retomada novamente a partir do ano de 2002, né? Principalmente influenciado pelos preços, né? Pela demanda do mercado externo, pela alta do dólar naquele momento. Então, isso incentivou os produtores a fazer o plantio de novas áreas aqui na região, né? Em 2009, já existiam aí aproximadamente 46 mil hectares já plantados, né? E em 2019, esse número saltou ainda mais, né, para 106 mil hectares, que é o que a gente tem mais ou menos aqui atualmente, segundo o IBGE. Né? Esse valor que eu citei aqui de 106 mil hectares, ele está relacionado a uma região que abrange desde o município de Pacajá até o município de Rurópolis, né, que a gente chama aqui da região meio que região Transxingu, né? Então, esses municípios que fazem parte dessa região, que são esses produtores e detêm essas áreas aí de produção. Então, pessoal, como o Vitor já me apresentou aí, eu sou o discente John Leno, vou dar continuidade aqui na apresentação. Então, vou falar um pouco da produção mundial de cacau, né? Como que está aí. Segundo a FAO, Tati, a gente tem que a produção mundial de cacau em 2019 foi de 5,6 milhões de toneladas. E como é que está distribuído isso aí entre os países? A gente tem a Costa do Marfim como uma das principais, aí, com 39% da produção mundial, seguido de Gana, 14,5%, Indonésia, 14%, a Nigéria, 6,3%, aqui no continente americano, o Equador com 5,10%, depois Camarões e o Brasil aí com 4,6%.
isso reúne aí, na totalidade, 88,4% da produção mundial aí, entre esses principais países, né? Então, assim, a gente vê que a produção concentra em poucos países, não tanto, assim, da produção mundial, né? Então, dando continuidade, aqui a gente traz alguns dados. Para a questão do cacau, a gente tem, às vezes, uma dificuldade em relação a trazer dados, porque alguns órgãos apresentam uma diferença, né? Então, a gente vai usar aqui os dados do IBGE, o órgão oficial do Brasil, então, para mostrar alguns dados. Então, aqui no gráfico 1, a gente tem a distribuição regional da área colhida e produção de cacau em 2020. Vale ressaltar que esses dados não estão totalmente consolidados. Então, aqui, como que a gente vê isso? Área colhida, a região do Nordeste representa 70% dessa área colhida. Quando eu falo Nordeste, eu estou falando aí principalmente da Bahia, a região Norte, com 27%, aí destaca principalmente a região do Pará, na região Norte, seguido do Sudeste e depois Centro-Oeste. E a produção, como está essa questão da produção? Olha que interessante. Apesar da Bahia ter uma maior área colhida, mas a região norte se destaca aí na questão da produção, sendo aí maior aí em torno de 140 toneladas. Seguido o Nordeste, onde destaca, como eu já falei anteriormente, a Bahia, depois Sudeste e depois Centro-Oeste. Então, no gráfico 2, a gente mostra a área plantada com cacau na região produtoras, né, em hectares. Olha que interessante, a Bahia tem a maior plantação, né, ao longo dos anos, pode ver, mas a região norte, ela está ali ao longo dos anos com uma produção crescente. Então, é uma área que vem se destacando na questão da produção, na plantação, na produção ao longo dos anos. E, em seguida, aí, o Sudeste e o Centro-Oeste, essas regiões aí que vêm logo atrás. Dando continuidade, ainda no gráfico 3, a gente vai mostrar aqui o rendimento do cacau por quilos por hectare. Olha que interessante. A região norte, apesar da região nordeste ter uma maior área plantada, a gente tem uma maior produtividade por hectare. Olha, aproximadamente em 90 quilos por hectare. Interessante que o Centro-Oeste vem ali próximo com a região norte e a Bahia, ou melhor dizendo, o Nordeste, uma baixa produtividade por hectare. Mas, apesar que eles têm uma área maior, mas infelizmente aí uma produtividade baixa em comparado aos demais estados. E a quantidade produzida de cacau na região por toneladas. Então, a gente vê a região norte ali próximo a 140 toneladas, em seguida o nordeste ali próximo de 110 toneladas, e os demais, o sudeste, e aí o centro-oeste ainda talvez não esteja os dados totalmente elaborados. Então, é interessante a gente destacar essa crescente. Você pega aqui, ó, região Nordeste, até 2015, despontava na produção, mas aí, apesar disso, 2016 já começa sendo próximo à região Norte, e aí a região Norte já ultrapassa ao longo dos anos a região Nordeste. Vale destacar que isso se deve principalmente ao estado da Bahia, questão da doença, que a gente tem uma doença bem comum, que é a vassoura de bruxa, nome comum, de uma doença fúngica. Então, assim, ao longo disso foram sofrendo, então aí o estado, região norte, foi se destacando ao longo dos anos. Dando continuidade, a gente vai entender um pouco, entrando para a região do estado do Pará, melhor dizendo, os municípios. Então, em destaque aqui na região transamazônica, Medicilândia, com 34,69% da produção do estado. Logo em seguida, Uruará, Anapu, Brasil Novo, Placas Altamira em sexto no ranking, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio. Então, vale destacar que a maioria desses municípios faz parte do polo da Transamazônica. Então, Medicilândia hoje aí o município em destaque nessa produção. Então, o polo cacaueiro da Transamazônica. Então, esse polo vai de Pacajá a Uruará aí. Estima-se que tem em torno de 11 mil produtores, talvez seja até maior já. Uma área total aí de 158 hectares de cacau plantado. Uma produção aí em torno de
essa produção ainda é em torno ali de 2019, de 95 toneladas, e um rendimento ali, como mostrado anteriormente, de 918 quilos por hectare. Então, como que tá essa, como que fica, né? Então, essa é a região da Transamazônica, ela é responsável por 76,85% da produção do estado e por 25, ali em torno de 25% da produção nacional. Então, essa região, ela é uma forte, né? Um destaque. Então, aí estima-se que a atividade cacaueira gera em torno de 255 mil empregos, e 51 mil empregos indiretos e 204 indiretos. Então, é uma atividade que contribui muito, né, na geração de emprego, na fomentação de renda e na qualidade de vida das famílias, principalmente. Então, aqui, John, como que está hoje o sistema de produção? Como que a gente pode encontrar? A gente vai destacar dois, né, mas tem outros que a gente pode até falar, o sistema de cabocla, mas os sistemas agroflorestais são bem comuns aqui na região de ser encontrado. E o que são os sistemas agroflorestais? São formados por espécies florestais, frutíferas e alimentares, e que podem ter como resultado a geração de diversos produtos, como frutas, polpas, flores, cascas, óleos, sementes ou amêndoas, cipós e outros alimentos além do cacau. Então, a gente vê aqui em algumas imagens essa questão aí de ter uma diversificação na área. E levando em consideração que o cacau ali em torno de 2,5 a 3 anos, vai depender do material que ser utilizado, então ele precisa ali, o produtor, de certa forma, ter uma alternativa para ele ter uma renda antes, até chegar a essa produção. Então, pode ser essa diversificação, ele pode utilizar esses sistemas. Então, a gente pode ver cacau, açaí, né, outras espécies florestais, como a seringueira, a banana também bastante utilizada. Então, assim, é uma forma do produtor ter uma renda ali a pequeno prazo, médio e longo prazo. Então, ali, dependendo do sistema dele. E outro que vem se destacando também é o sistema Pleno Sol, é um sistema de produção de cacau sem a utilização de sombreamento definitivo. Esse sombreamento definitivo seria principalmente composto por espécies florestais, né? Então, aqui a gente já vê que aqui vai ser com a implantação de sistema provisório para estabelecer mudanças na lavoura por tempo determinado. Então, o muito utilizado na região é a banana, né, como esse sombreamento provisório, e logo em seguida ali do seu ciclo, a predominância do cacau, aí tem esse sistema pleno sol. Então, assim, vai do sistema, do que o produtor acha melhor para ele, o manejo, todas essas questões são consideradas. Então, são os dois principais sistemas encontrados na região. Claro, tem outros, então, mas o que a gente pode ver principalmente são esses. Então, o colega Vitor vai dar continuidade. Bom, falando um pouco sobre a questão do cacau, a gente tem que, para fazer alguns processos de beneficiamento do cacau, a gente precisa ter um critério mais rigoroso com relação à colheita e seleção dos frutos, né? Se você vai fazer um chocolate, por exemplo, você não pode utilizar qualquer fruto, né? Você tem que fazer uma seleção, né? Uma colheita seguindo um critério, né? Depois uma fermentação, uma secagem adequada, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso daqui agora. Então essa questão da colheita, da seleção dos frutos é uma das etapas mais importantes para quem quer fazer um cacau de qualidade, né? Que vai resultar em um chocolate também de qualidade, né? Então, assim, a gente tem que ver a questão do planejamento da colheita, né? A colheita sempre tem que acontecer de 15 em 15 dias no período da safra, ou de 21 em 21, né? Desde que sejam colhidos todos os frutos maduros, né? E que esses frutos não passem do estado de maturação ideal na lavoura, né? Então, por isso que tem que ser planejado o período de colheita também, né? É sempre colhido os frutos maduros, né? Chamado assim, os frutos em amarelo ouro, né? Como está na figura ao lado aí. São os frutos que estão no estado mais elevado de maturação, eles estão no ponto ideal de maturação, né? Digamos assim, para fazer o beneficiamento. Depois, outra coisa, não colher ou não utilizar, misturar, né, os frutos chamados verdoengos, né, que são aqueles frutos que não estão totalmente maduros, né? Eles vão gerar umas características
na fermentação, por exemplo, não vão fermentar de forma adequada e vão resultar em um produto de baixa qualidade lá na frente, né? Depois que é feita essa questão da colheita, né, o cacau é organizado em rumas, ou como a gente fala aqui na nossa região, em bandeira, né? Você faz as bandeiras de cacau lá, e aí você vai separar os frutos maduros, que são frutos de qualidade, e os frutos verdoengos, os que estão perfurados, os que estão apresentando alguma doença, né? E aí vão separar esses frutos. Então vai ser a questão da seleção. Você vai selecionar somente os frutos com qualidade, né? E aí essa questão da quebra é feita no mesmo dia, né? Alguns autores eles falam assim, não, você tem que colher e quebrar no mesmo dia porque você tem que levar posteriormente para fazer a fermentação, né? Outros já falam, você tem que colher, esperar 2 ou 3 dias a partir do momento em que o fruto ele vai concentrando os açúcares que vão auxiliar na fermentação, né? Então, assim, isso também vai um pouco a critério e a própria atividade e vivência do proprietário, do agricultor, ele vai vendo qual é o melhor método que ele vai utilizar, né, na lavoura dele. E depois, esses frutos são levados para a fermentação, né, que é o processo posterior à quebra, né, chamada. A questão da fermentação, né? Ela é uma etapa fundamental para a produção de cacau de qualidade, né? Ocorre a formação aqui nesse processo, a formação que a gente chama dos precursores de sabor e aroma, né? É o que vão dar os aromas e sabores característicos de chocolate, de cacau, né? E característico também do ambiente que aquele cacau está inserido, né? A gente sabe que cada localidade produz um cacau que tem um aroma, que tem um sabor diferente de outros produzidos em outros locais, né? O cacau do Pará ele vai ser totalmente diferente do cacau da Bahia, né? Então, assim, essas características elas são elucidadas ainda mais a partir do processo de fermentação, né? E da seleção criteriosa dos frutos. Então, assim, após a quebra dos frutos, eles são levados para o local de fermentação, né? Deve ser o local que é protegido do sol, protegido da chuva, né? Do sol porque vai atrapalhar o processo de fermentação, a chuva porque vai umedecer, né, os costos de fermentação e aí não vai ter a temperatura ideal para correr o processo, né? E também onde não haja a incidência dos ventos que também vão interferir no processo de fermentação e na elevação da temperatura, que é interessante a partir do segundo dia, né? Pode passar. A questão da infraestrutura. A infraestrutura para a fermentação também é uma coisa que é muito variável, né? Existem algumas recomendações da CEPLAC, por exemplo, que recomenda fazer a fermentação em coxos de fermentação, né? São coxos construídos em madeira, né? Mas isso vai depender também da experiência do produtor. Se o produtor tem uma experiência, ele consegue fazer a fermentação em caixas, por exemplo, na foto ao lado aí. Essa foto é de uma propriedade que a gente estava acompanhando e fizemos um teste de fermentação numa caixa d'água de polietileno, né? A gente fez toda a cobertura com palhas, né? Para facilitar a fermentação e aí fez todo o revolvimento, todo o manejo que é empregado no processo, né? E aí esse cacau ele teve um resultado, né? Que foi enquadrado como um cacau de qualidade, né? Ele conseguiu acima de 65% de amêndoas fermentadas, então pouca ardósia, né? Que é por conta dos frutos verdoengos, então foi feita uma boa seleção dos frutos e o processo de fermentação ocorreu de forma adequada, né? Então a gente conseguiu tirar um resultado positivo disso daí, né? Não quer dizer que isso daqui vai ser a única modo de fermentação lá, né? Vai ter que se adequar e tudo mais, mas é um exemplo de um produtor que fez uma experiência que ela deu certo, né? Na foto aqui embaixo, né, você tem uma casa de fermentação aqui, né, mais estabilizada, né, vamos dizer assim, você tem ali, e é mais usada, né, que você pode perceber que a madeira já está um pouco velha e tal, mas funciona também.
entendeu? Isso aqui é uma foto que é lá do Equador, o processo de fermentação aí, né? Então, cada país, cada produtor utiliza um método de fermentação, desde que esse método resulte em uma amêndoa de qualidade, né? O processo não seja, não ocorra a contaminação, né, da amêndoa, então ele pode ter vários métodos aí, né? Pode passar aí, John. Aqui outros métodos aqui. Esse da foto aqui do canto superior, onde tá essas pessoas aqui de camisa amarela, né? Isso daí é outro método de fermentação que é utilizado também no Equador. Lá fazem com um cacau chamado Nacional do Equador, né? Que é o cacau que é daquela região. Então, assim, eles estão amontoando o cacau aí. O cacau passou por um processo que ele ficou 1 ou 2 dias espalhado depois da colheita, né? Foi espalhado esse cacau para ele perder um pouco de umidade. Depois que ele perdeu um pouco dessa umidade, ele vai ser amontoado nessa ruma de cacau aí, coberto com essa lona preta que está ao lado, né? E vai ser revirado conforme o protocolo de fermentação que a gente também usa, né? Depois de 24 ou depois de 48, 24, 24, 24, né? Como a gente vai ver mais para frente. Aqui nessa foto inferior ao lado tem um tipo de coxo de fermentação que é de escada, né? Você coloca o cacau lá em cima, e aí geralmente são 6 ou 7 caixas como essa. Cada dia ele vai estar numa caixa e ele vai vir descendo até chegar no final do processo de fermentação, né? Geralmente de 5 a 7 dias, né? Pode passar. Aí a gente tem aqui uma tabelinha que é da CEPLAC, né? Ela fala um pouco sobre a descrição, o tamanho dos custos de fermentação, né? Isso para dar uma ideia para os agricultores, para eles construírem suas propriedades, né? Então, assim, tipo assim, vai depender também da produção, né? Caixas pequenas aqui, até 10 hectares de produção, né? Aí tem caixas maiores aqui, né? Que já são acima de 10 hectares. Aí vai ter a largura, a altura, o comprimento vai ser meio que variável aí, conforme a realidade lá, né? E aí né, com a largura de 60 por 60 por 1 de comprimento, é possível ter um rendimento de amêndoas aí de 135 quilos. Então essa informação é importante para o agricultor ele se planejar. Em cada quebra de cacau, eu tenho 135 quilos de amêndoa? Não, eu tenho 300. Então eu vou ter que optar por uma caixa, um modelo de fermentação maior, né? Então isso daí é para ter uma ideia assim para o agricultor se planejar também, né? Pode passar. Aí o preparo dos coxos de fermentação. Antes de você fazer o adicionamento da massa de cacau fresca aí nos coxos, né? É interessante, né? É uma prática que é muito utilizada, fazer a cobertura desse coxo com palhas de bananeira, né? Por quê? Durante o processo de fermentação, os primeiros micro-organismos que vão estar fazendo esse processo são as leveduras, né? Então, assim, você adiciona a palha de bananeira e aí você vai estar adicionando também esses micro-organismos no sistema, né? Para você acelerar um pouco esse processo de fermentação, né? A partir do terceiro dia, não é necessário mais utilizar, né? Então, assim, só no primeiro dia que você coloca junto com a massa de cacau essas palhas para auxiliar um pouco aí na entrada desses micro-organismos no sistema de fermentação, né? Pode passar. Aí, assim, o revolvimento da massa. Existem 2 métodos para fazer o revolvimento da massa. Tem a metodologia que é da CEPLAC e tem a metodologia do termômetro, né? Que é de Barel, 2008 aí, né? A metodologia do termômetro, ela é pouco utilizada assim por pequenos agricultores, porque você precisa um pouco mais de conhecimento, né? Você precisa de equipamento, você precisa de um termômetro de vareta para você estar medindo a temperatura a cada 12 horas. Então, assim, o mais utilizado e o que também é um método que dá muito certo é o método desenvolvido pela CEPLAC, que é o do revolvimento, né? O que a CEPLAC orienta, assim, né? Você adiciona a massa de cacau fresca lá no coxo, você vai fazer o primeiro revolvimento depois de 48 horas, né? Fez o primeiro revolvimento, a cada 24 horas você faz até finalizar o processo, né? Até você ver que as amêndoas estão fermentadas, né?
Por que que é 48 horas de início? Nas primeiras 48 horas ocorre a fermentação, né, alcoólica, acética, né? Então, assim, ele vai estar sendo uma fermentação que vai ser anaeróbica, né? Essa fermentação anaeróbica, ela vai ser muito importante para gerar o álcool, né? Gerar os produtos da fermentação que vai ser utilizado por outras bactérias, né? Posteriormente, né? Então, assim, o primeiro revolvimento você faz com 48 horas, né? Ou seja, é no dia 2. O segundo revolvimento, 24 horas após o primeiro, né? Que é no dia 3. O terceiro revolvimento, 24 horas após o segundo, e assim por diante, né? Até você finalizar, o agricultor vê que as amêndoas estão ocorrendo o processo de fermentação, né? O resultado ideal assim para cacau fino. A gente segue uma instrução normativa, que é a instrução normativa número 38, né, de 23 de junho de 2008, a instrução do MAPA, né? Só que ele vai dizer assim o percentual mínimo de fermentação de amêndoas fermentadas e o percentual máximo de amêndoas que são violetas, que são amêndoas danificadas, que têm ardósia, né? E aí tem uma outra descrição que é utilizada aqui por Ferreira, 2017, né? Que é do Centro de Inovação do Cacau, lá na Bahia, né? Então, assim, eles trabalham com isso há muitos anos, e aí eles desenvolveram também uma característica aqui, que é desejada, ela é mais rigorosa ainda do que a instrução normativa número 38, né? Então, assim, de amêndoas fermentadas, para a gente considerar que esse cacau ele teve uma boa fermentação, ele tem que ter acima de 65% de amêndoa fermentada. Amêndoas subfermentadas, que são aquelas amêndoas violetas que não fermentaram bem, né? Elas não estão marrons, não estão tão marrons, mas elas apresentam um processo aqui que elas iniciaram o processo de fermentação. Não pode ultrapassar 15%, né? Amêndoas com defeito, que é a amêndoa que está com mofo interno. A amêndoa que está com mofo interno, geralmente era uma amêndoa que já estava germinada, né? Na fermentação, essa radícula que ia se transformar nas raízes, né? Ela morre, e aí por essa entrada entra os fungos que vão estar causando mofo interno das amêndoas, né? Danificadas por insetos, germinadas, como eu falei, ou então achatadas, né? Então aí você tem que ter no máximo 3%. Ardósia, que são amêndoas que elas não foram fermentadas, geralmente de cacau verde, cacau verdoengo, né? Vai dar ardósia. Então, assim, essa ardósia ela vai dar uma característica não tão agradável para um produto final, né? Para o chocolate, por exemplo. Então, no máximo 1%. E o teor de umidade também ele tem que estar entre 6% e 8%. Não pode nem menos, né? Porque você vai estar um teor de umidade mais baixo, as amêndoas vão ficar mais quebradiças, então é mais difícil de você fazer o transporte, né, o beneficiamento. E nem acima, porque acima de 8% já vai estar muito úmido, vai facilitar também a ocorrência de fungos, né? Pode passar. Aí depois vem outro processo que é muito importante, que é a secagem, né? Que é a cura das amêndoas. Ela tem que ser realizada para você fazer um cacau de qualidade, um cacau mais fino, vamos dizer assim, né? Tem que ser secada naturalmente, né? E tem 3 exemplos aí de infraestrutura para fazer a secagem, né? A primeira, a letra A aqui, é a estufa, né? Essa estufa aqui, em Brasil Novo, na propriedade do seu Marcelo Sucre, aqui na Vicinal 17. A letra B aqui é uma estrutura que é utilizada lá na Fazenda Panorama, né? A gente fez uma visita lá com a turma de agronomia, junto com o professor Miguel, né? Então a gente constatou lá que eles utilizam esse método, que é o que é telado, né? O lastro é tela, então o cacau ele seca tanto em cima como embaixo, a circulação de ar é constante, em cima e embaixo. Isso favorece a secagem, né? Que ela faz uma secagem uniforme. E a letra C, essa daqui é na propriedade do seu Raimundo Santos, né? É um cooperado da cooperativa aqui da Copoxim, lá de Medicilândia, do quilômetro 110. Essa daqui já é uma barcaça.
essa barcaça aqui, que eram os principais modelos que a CEPLAC orientava a fazer, a construir na região, no período de implantação do cacau, né? Essa barcaça aí, eu acredito que ela deve ter mais ou menos, eu acho que quase uns 30 anos, né? Então, desde o do processo de implantação das lavouras aí, né? Pode passar. Aí, falando um pouco sobre a questão da fabricação do chocolate, né? A gente viu que a fermentação é importante para o processo, né? De extrema importância para você ter uma boa fermentação e resultar em um cacau de qualidade, que vai resultar também no chocolate de qualidade, né? A gente ouve falar por aí, né, no chocolate, o chocolate Bem-to-Bar, chocolate Tri-to-Bar. Mas o que quer dizer isso daí, né? De uma maneira bem simples, o Bem-to-Bar, né, é uma modalidade de fabricação que os chocolate maker fazem, que eles compram as amêndoas dos agricultores, né, selecionados, eles têm um portfólio de agricultores aí que tem cacau de qualidade, passa por um processo de fermentação rigoroso e tal, né? Então, eles compram essas amêndoas e vão fazer um chocolate, né? Vão fazer o chocolate nas suas fábricas aí, né? E o Tri-to-Bar é uma denominação que é dada, que é o quê? Da árvore à barra, né? Bem-to-Bar é a amêndoa até a barra e o Tri-to-Bar da árvore até a barra, né? Ou seja, esse método ele é muito utilizado por produtores de cacau, né? O produtor de cacau ele faz o próprio beneficiamento do cacau, né? Ele faz a colheita, faz a quebra, faz a fermentação e aí depois da fermentação ele mesmo fabrica o chocolate. Então aqui em casa a gente tem uma experiência com isso, né? A gente está construindo fazendo os testes com um chocolate, né? A gente já denomina aqui cacau Xingu, né? Trazendo um pouco dessa característica da região. E aqui a gente faz um pouco desse processo, que é o quê? Você fazer o manejo da lavoura, inicialmente, aqui é uma lavoura orgânica, faz o manejo da lavoura, faz a seleção, colheita e seleção dos frutos, faz o processo de fermentação, a secagem, e posteriormente a gente seleciona os melhores lotes de fermentação aqui e faz o chocolate, né? Então, isso a gente chama de Tri-to-Bar, né? Então, na imagem a gente pode ver aqui, desde a florzinha do cacau até a barra de chocolate. Então, tudo passa por dentro da propriedade aqui, né? E sai o resultado final, que é o chocolate pronto. Pode passar. No conceito geral, algumas etapas de produção que são realizadas na fabricação de chocolate, né? Esse chocolate mais artesanal, digamos assim, né? Então, primeira etapa, antes da torra, na verdade, você selecionou as amêndoas, né? Como eu tinha falado, os melhores lotes, as melhores amêndoas, com a melhor fermentação. Você vai, selecionou, faz a torra. Essa torra é importante porque vai acontecer a liberação dos ácidos voláteis aí, né? Que vão estar empregando um sabor não tão agradável ao cacau. Então, ocorre a liberação desses ácidos no processo de torra. As temperaturas variam entre 120 e 150, né? Os chocolate maker chamam de torra leve, uma torra mais pesada, né? Então, uma torra leve é mais rápida, uma temperatura mais baixa, e aí isso daí vai depender da receita também, né? A trituração ou descasque, né? Que é nada mais do que a retirada das cascas. Essa retirada das cascas vai resultar num produto chamado nibs. Então, assim, as pessoas falam, não sei o que, o nibs do cacau e tal. O nibs do cacau é a amêndoa descascada depois dela ser torrada, né? Então, aqui é a matéria-prima, vamos dizer assim, matéria-prima para você iniciar o processo de fabricação de chocolate, né? É o nibs do cacau. Pode passar. Aí, depois do processo de extração das cascas, que você transformou em nibs, né? Você vai fazer a moagem, né? Essa moagem, ela pode ser realizada tanto em processadores, né? Você vai diminuir o tamanho da partícula do nibs, né? Para facilitar o processo de fabricação. Na verdade, você vai um pouco acelerar o processo. Ou você pode fazer também utilizando, colocando nibs na própria melange, aí, que é uma máquina, nessa foto aí, uma máquina que ela faz todo o processo de chocolate. Você coloca o nibs nessa máquina aí, ela tem 2 discos de mármore que vão triturar esse chocolate,
e tem duas conchas que vão fazer a conchagem posteriormente, né? Então, ela é várias etapas em uma só. E ela é muito utilizada nesse processo de fabricação de chocolate chamado Bentubar ou Tritubar, né? Porque ela é uma máquina que ela é um pouco mais barata, e ela também faz vários processos. Então, isso auxilia muito na fabricação, né? Depois da moagem, né, que dura em torno de 24 horas, quando o chocolate ele vai ficar numa consistência bem mais cremosa, né? As partículas vão ficar bem menores, né? Acontece a conchagem, né? Que é o quê? É o revolvimento constante dessa massa, né? Visando diminuir um pouco da acidez e da umidade do chocolate, né? Nesse processo de conchagem, os ingredientes eles já vão estar todos na máquina, né? Se você vai fazer um chocolate de 70%, você coloca para 1 quilo, ou para fazer 1 quilo de chocolate, nada mais é do que 1 quilo, 700 gramas de nibs, né? E 300 gramas de açúcar, né? Geralmente é um açúcar orgânico, um açúcar de mais qualidade, né? Um açúcar mais natural. Uma característica também desse processo de fabricação mais artesanal é tanto a utilização de amêndoas de qualidade, né? Quanto também os ingredientes também são de qualidade, né? Para resultar em um processo e um produto com qualidade elevada, né? Pode passar. Detalhe interessante, eu só volto um pouquinho, Edson, para me falar um pouco, terminar de falar da conchagem. Aqui, essa conchagem, ela pode durar até 3 dias, né? Ou seja, você começa hoje ali fazendo a adição dos ingredientes ali na melange, né? Você faz 24 horas ali a moagem, adiciona os ingredientes, e aqui em casa, por exemplo, a gente deixa 3 dias fazendo a conchagem, né? Não pode ser tanto tempo também, porque a partir de 3 dias o chocolate ele também começa a evaporar, que é evaporar o aroma, né? Perder aroma, perder sabor. Então, é interessante também, varia da receita, varia da amêndoa, né? Varia do próprio chocolate maker, da pessoa que está fabricando o chocolate, né? Então, cada um tem uma metodologia, né? Pode passar. Posterior à conchagem, passou 3 dias lá na conchagem, você retira o chocolate e acontece uma outra etapa de produção que é extremamente importante. É o que? É a temperagem. Na temperagem acontece a formação dos cristais de manteiga, né? Que ele vai empregar um aspecto brilhoso no chocolate. No chocolate vai ser tipo, ele vai estar, como se diz, tipo como se fosse um esmalte assim, né? Muito brilhoso, e ele vai estar firme também. Então, assim, se você deixar esse chocolate temperado da forma correta em um ambiente natural, ele não vai derreter, né? Ele vai estar estabilizado. Os cristais de manteiga não vão deixar acontecer o processo de derretimento, né? Nas temperaturas ambientes, né? Temperaturas não tão elevadas, né? Então, é extremamente importante, tanto para realçar o brilho, realçar um pouco as características físicas do chocolate, quanto também para você empregar mais tempo de prateleira, vamos dizer assim, né? Posterior à temperagem, você já passa para modelagem, né? Que é o quê? Pegar essa massa de cacau, né? E colocar nos moldes. Aqui nessa figura inferior esquerda, você tem os moldes aqui de tabletes, né? Faz o processo de temperagem, coloca nos moldes, vai resultar nos tabletes aí, né? A gente tem aqui na foto ao meio, esses tabletes aqui são feitos aqui na fábrica mesmo, né? Na experiência que a gente está tendo. Chocolate branco, chocolate 45% ao leite e o chocolate 70%. Pode perceber que as cores são diferentes, né? As cores são diferentes por quê? Porque varia tanto dos ingredientes, varia do cacau que você está utilizando, né? E também do processo de torra, né? Se você faz uma torra mais alta, você vai ter um chocolate mais escuro, né? Se você faz uma torra mais leve, você vai ter um chocolate mais claro, com um tom mais rosa, assim, né? Que também é interessante. E não foi falado do chocolate branco, mas o chocolate branco
ele não é considerado um chocolate, vamos dizer assim, né? Ele é nada mais do que a manteiga de cacau com leite e açúcar. E ele também passa pela melenja, né? Fica lá misturando os ingredientes, faz a conchagem também, é feita a temperagem, né? O processo de fabricação parecido com o outro, né? E aí você também pode fazer aí os ovos de Páscoa, né? A gente fez aqui vários ovos de Páscoa. Isso daí é um exemplo aí que está uma foto, o chocolate branco, né? Com uma textura ali de chocolate preto, uma mesclagem, né? Lá o fundo um chocolate preto, né? Então assim dá para fazer muita coisa, né? Vai da criatividade e também do empenho aí do chocolate maker, de quem está fabricando o chocolate aí, né? Então dá para fazer várias possibilidades. No mais, o processo de fabricação ele é de forma geral dessa forma, como eu estava falando aí, né? Pode passar. Então, como o colega Vitor falou muito bem aí sobre a produção de chocolate, que é o que a gente sempre tem em mente, né, quando vende cacau, mas o nosso intuito aqui é mostrar que basicamente não é só o cacau, né? Tem outros subprodutos. Então, eu vou falar aqui um pouco do mel de cacau, como que ele é produzido, como que é feito o processo. O mel de cacau é um substrato aquoso, transparente, viscoso e de sabor ácido adocicado, rico em açúcares e pectinas, extraído da mucilagem da polpa que envolve as sementes frescas. Então, aqui do lado, a gente tem as imagens de como que é feito. É um processo simples, não tem muita burocracia, se pode se dizer assim. É basicamente uma prensa, você colheu ali os frutos, separou, os frutos com melhor maturação, tudo, maior concentração de açúcares, e ele é envolto ali, colocado numa prensa, e o líquido que escorrer, que for ali, como pode ver na imagem, é o próprio mel dito, né? O interessante é o líquido, após a prensagem, ele, além de ser o mel, mas também ele é já os precursores dos licores, das geleias, vinagres, entre outros. Então, aqui abaixo a gente tem uma foto de experimento em aula. É interessante destacar que foi uma demonstragem no campo mesmo. Claro que na indústria segue todo um padrão, né, para produção, questão de segurança. Então, ali a gente tem uma prensa, colocou os frutos logo após a colheita e prensou. Então, assim, é um processo rápido, mas que assim a gente acaba vendo pouco assim se falar, ainda pouco visto. Então, nosso intuito aqui é mostrar que o cacau aqui o cacau vai além do chocolate. Então, dando continuidade, o colega Vitor vai falar aqui sobre a produção de polpa. Bom, uma outra possibilidade também de subproduto aí do cacau, né, é a polpa, né? Alguns produtores eles fazem a utilização, a extração da polpa, né, mais para você consumir em casa, né? Porque geralmente esse processo ele tem que ser feito assim num ambiente bem mais adequado, né? Vamos dizer assim, uma agroindústria que segue uns padrões técnicos aí, né? A polpa ela é originada da mucilagem que recobre as sementes, né? Cerca de 20 a 25% de polpa, né, é extraído com relação ao peso das amêndoas molhadas, né, amêndoas frescas, né, que são acabadas de colher. Em uma tonelada de cacau, por exemplo, cacau molhado, você pode extrair 200 kg de polpa, né? Então, assim, para você, uma tonelada de cacau molhado vai resultar em mais ou menos uns 400 kg de cacau, né? Então, isso é uma produção pequena, né? Vamos dizer assim. E aí isso é também uma boa fonte de renda para estar incrementando aí nas famílias produtoras de cacau, né? Você fazer o processo de extração dessa polpa, né? E do mel também, porque, por exemplo, você vai fazer o processo de fermentação, até mesmo sem fermentar, que é o que acontece geralmente aqui na nossa região. Os produtores não fazem a fermentação do cacau, né?
produzido cacau buque, né? E aí, esse cacau ele é colhido imediatamente, quando ele não é deixado nos sacos lá na roça, e se perde toda essa polpa, se perde o mel do cacau, né? E aí ele é levado depois para secadeiras, para as estufas ou para a barcaça, e acontece secagem, né? Ou seja, o produtor perdeu 2 produtos ali de graça na roça, entendeu? Porque não fez o beneficiamento. Muitas vezes não conhece o processo, não conhece que tem essa oportunidade, não conhece que tem, por exemplo, produz muito, né? Não conhece que os processos de beneficiamento, ou até mesmo não tem um pouco de infraestrutura mínima para fazer esse processo, né? Entretanto, para fazer o processo de beneficiamento, requer um maquinário mais específico, né? Uma despolpadeira, que a gente chama, né? Isso daí varia. Tem despolpadeira para pequeno produtor, por exemplo, que ela vai despolpar 20 quilos ali numa batida, né? 10 quilos numa batida. Então, assim, e tem despolpadeira também que vai produzir 100 quilos, 200 quilos por hora. Então, isso assim, é uma produção maior, né? Essa variedade de equipamentos possibilita o pequeno agricultor ter uma despolpadeira em casa para fazer esse beneficiamento, né? O processo de retirada dessas sementes, ele também tem que seguir um padrão, né? É rigoroso, você tem que colher e selecionar as sementes que estão com maior qualidade, nos frutos que estão com qualidade. Geralmente, o fruto que está mais verdoengo, quase maduro ali, ele tem mais polpa, né? Então, isso daí também vai cair um pouco naquela questão do depende da variedade e depende também da vivência e da experiência do agricultor, né? Ou da pessoa que está fazendo o processo de beneficiamento. Uma questão que é importante, essa polpa, depois de extraída, ela tem que ser embalada em saco plástico e congelada no máximo em até 2 horas, porque senão ela vai começar um processo de fermentação, já vai perder qualidade, e aí se isso acontece, você perde o produto. Se você tirou 200 quilos, não embalou da forma correta, ou passou de 2 horas sem embalar, corre um risco muito grande de você perder esse produto e aí perder o trabalho, né? Então tem que se atentar também para isso. Nessa foto ao lado aqui foi uma experiência também, no mesmo dia em que foi extraído o mel, né? Que o John citou anteriormente aí, a gente fez o processo de extração da polpa do cacau. Isso daí é na... como é que é o nome, John? Me ajuda aí, lá na No Yatai. fazenda que a gente fez o No estágio, lá Yatai. no Iatai. Urara. Né? Então, a gente participou lá de um processo, estava acontecendo lá uma capacitação lá da CEPLAC, né? Então, a gente também olhou um pouquinho como é que era o processo, né? Estavam fazendo a capacitação do pessoal da Emater, do programa Rota do Cacau. A gente estava lá estagiando e culminou que em um momento a gente foi acompanhar um processo de beneficiamento, né? Tanto do mel quanto da polpa. E também teve até um chocolatezinho caseiro lá, feito por um integrante da CEPLAC, né? Que teve uma degustação lá. E foi bem interessante. E também nessa vivência que a gente teve aí com a experiência lá dos técnicos da CEPLAC, a gente viu que várias possibilidades de subproduto do cacau, né? O John falou do mel. Do mel, ele vai dar o licor, vai dar a geleia, né? A polpa também dá a geleia. Então, assim, além do subproduto, tem os subprodutos dos subprodutos, né? Então, várias possibilidades aí do agricultor estar incrementando a renda e fazendo o processo de beneficiamento, né? Então, como o colega Vitor colocou bem aí, a gente faz algumas considerações finais. A cultura do cacau tem desempenhado um papel social e econômico muito importante no agronegócio brasileiro, inclusive no estado do Pará, sem sombra de dúvida. Na Transamazônica não é diferente, tem sido a principal fonte de renda das famílias ao longo dos anos, como o Vitor destacou, desde a abertura. Então, assim, ao longo foi substituindo algumas culturas até o cacau ganhar força. A tecnologia derivada do cacau vai além da produção do chocolate. A gente tem a produção do mel, licor, polpa, entre outros.
surge como uma oportunidade de fomentação de renda familiar, com isso promovendo melhorias na qualidade de vida. Então, a gente buscou aqui falar alguns, né, foi além da produção do chocolate, como o Vitor destacou bem. Então, a gente tem outros subprodutos que, querendo ou não, é uma forma de agregação de valor. Então, isso, o produtor consegue ter uma fomentação de renda. O que a gente vê bastante aqui é apenas a colheita e a secagem, essa comercialização, e a gente sabe que antes desse processo ser mais rápido, a gente tem outros processos que o produtor pode estar agregando valor, que é fermentando. A fermentação gera um valor diferente para ele, além só da secagem. A produção do chocolate, sem sombra de dúvida, a gente tem a experiência do Vitor aí. Vale destacar que a maioria das fotos, isso é a realidade deles, a experiência deles ao longo dos anos. Então, o que a gente buscou foi mostrar um pouco da realidade, o que pode ser feito. Então, assim, fica muito ao critério. Então, eu deixo aqui o Vitor colocar mais alguma coisa, fica à vontade, amigo. Não, queria agradecer também pela oportunidade de estar falando sobre o tema, né? Agradecer a professora Maiara por ter disponibilizado também esse tema para a gente discutir um pouco aí, né? E aí, agradecer pela visualização, pela participação também do pessoal aí na Semana da Agroindústria na Transamazônica, né? Que aconteça mais espaços como esse, né? Depois da pandemia, de forma presencial, para a gente também estar discutindo, né? Esse processo de beneficiamento do cacau aqui na nossa região, né? Que é de extrema importância. E de outros subprodutos também, né? A Amazônia tem uma biodiversidade muito grande e a gente tem que aproveitar isso para fazer o desenvolvimento aqui da região. A gente, enquanto engenheiros agrônomos aí, né, daqui a alguns meses, então a gente tem que contribuir também nesse processo. Sem sombra de dúvida, igual o Vitor falou, espero que possa aí contribuir alguma coisa, independente de quem estiver vendo, possa agregar alguma coisa e estamos à disposição de qualquer dúvida, poder esclarecer alguma coisa. Então, aqui é um pouco das nossas referências que a gente utilizou para construir isso, sem sombra de dúvida, já existe bastantes estudos a respeito, então a gente não falou nada o que não foge da realidade. Então, nosso muito obrigado pela atenção, muito grato mesmo pela oportunidade de estar aqui, a gente falando um assunto muito importante na nossa região. É isso, colega Vitor. Beleza, pessoal. Obrigadão. Muito obrigado.